Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 27 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, aqui com vocês desde 2006 e aqui no YouTube exclusivamente desde 2010. Enfim, como analista de investimentos desde 2010, mas no mercado financeiro antes mesmo de 2006, mas exclusivamente no mercado financeiro há mais de 17 anos. Vamos que vamos para essa análise de fechamento do pregão, com um fechamento aí estável na semana para o índice Bovespa, mas que nessa sexta-feira fechou em queda de 1,29%. Vou falar mais a respeito, um contexto geral do índice Bovespa, trazer aqui para vocês um estudo que eu já fiz, já comentei até via stories no meu Instagram, mas vou apresentar aqui para vocês. Vou rodar aqui a vinheta para a gente começar essa análise de fechamento, que tem muitos ativos a serem comentados, que vocês solicitaram aqui ó, na parte de baixo desse vídeo, nos comentários. Vou começar atendendo aí um pedido de quem é membro aqui dentro do canal, mas também atendendo os demais pedidos de quem está como inscrito no canal, enfim, quem participou da última análise de fechamento, deixou aqui nos comentários o pedido para a próxima análise de fechamento do pregão. Vamos lá? Então, rodando a vinheta, na sequência, vamos, já deixa um like, um joinha e na sequência a gente começa com a análise do Ibovespa. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do índice Bovespa, que terminou o pregão aqui com queda de 1,29%, devolvendo boa parte da alta do pregão de ontem. Quem está me acompanhando ali nas lives viu comentando a respeito, esse grande candle de alta não quer dizer muita coisa. E aí eu vou pegar até um estudo que eu fiz aqui, deixa eu pegar o TradingView, olha esse estudo aqui que eu já tinha comentado com vocês, seja que, principalmente na live, já comentei isso, na live que a gente faz de 8h45 até as 12 horas diariamente, eu comentei essas janelas de alta e de baixa do Ibovespa, que essas caixinhas em azul são as janelas de alta e as janelas de baixa. A característica anterior, que era da tendência de alta, você vê a caixinha de azul muito maior em termos de amplitude do que a caixinha de baixa em um mesmo período ali de subida, né? E aqui, de novo, uma força, só que aí começou a reverter isso. Tem uma caixinha de baixa que perdeu o fundo anterior e anulou a tendência de alta. 19 barras, e aqui foi só 10 barras aqui em cima, ó, 10 barras. E aí depois tivemos o que, ó, 18 barras aqui para cima, queda, essa caixa aqui de alta foi menor do que a amplitude da de baixa, aí veio a de baixa de 15 barras, e agora a gente está na 14ª barra aqui embaixo ainda, ó, de uma janela, eu falo assim, uma janela de alta. Então o Ibov está dentro de uma janela de alta que não está subindo, que não está conseguindo ser mais forte do que foi a janela de baixa. O que submete? Submete que o Ibov está ficando mais maduro. A partir de segunda-feira ele fica ali, vamos dizer assim, mais maduro, pode até ter um pregão aqui para cima, ficando mais maduro para poder fazer algo para baixo. Então, até a expectativa, olhando para um gráfico mensal do índice Bovespa, é que a gente possa ter realmente uma mínima inferior do mês de outubro, atingida aqui no mês de outubro, no início desse mês de novembro, na primeira quinzena de novembro, essa é a minha expectativa. Mas de maneira geral, então, só para ficar claro, Ibov está dentro de uma janela de alta, que a partir de segunda-feira já começa a encaixar no tempo com isso aqui, ou mesmo ela pode durar um pouco mais, ela pode ser uma janela um pouquinho maior aqui no tempo, 18 barras, 19 barras, mas o fato é que ela vai ficando cada vez mais madura para poder ter um movimento para baixo. Essa, pelo menos, é a minha leitura em relação ao índice Bovespa. Então, usei o gráfico ali do TradingView, porque é mais fácil de fazer os desenhos, eu gosto mais lá do TradingView para fazer alguns desenhos, então já está aqui a análise do Bovespa devidamente pronta. Queda aqui, perda dessa mínima, reforça um pouco mais a chance de ter algo para baixo no índice Bovespa. Lembrando, qual a tendência nesse momento? Indefinida, com viés de baixa, tá? Dentro do que eu acabei de comentar. Futuros no mini, falando de mini índice, primeiramente. Fechamento acima da média, retorno para baixo da média. Então, isso aqui é um indício assim, é como se você imagina o seguinte, você está debaixo da piscina, ou no mar lá, aí você está brincando lá, aí você bota a cabeça de fora, alguém vai lá e te dá um caldo, assim, empurra você para debaixo da água de novo. Então tá difícil do Ibovespa ficar acima da água, do nível da água aqui, ó, que é a média,
não conseguiu e vai aumentando a chance de poder ter algo para baixo. A expectativa, como eu já disse, assim, no próximo pregão pode ser ter um pregão positivo. Dentro do movimento de força do pregão passado, o movimento de queda desse, ainda tem a chance de próximo pregão ser um pregão de alta. E aí, olhando para um gráfico de menor velocidade, gráfico de 60 minutos, ó, tá dentro de um sinal de subida. Se isso aqui for fraco para cima, gerou sinalização de topo descendente aqui, foco mais em venda, mas abriu subindo, mantendo aqui o movimento subido, dá para olhar para a compra sendo um pouquinho mais restritivo em termos de objetivo de alta, porque, enfim, vai ter uma série de resistências pela frente, dá para medir aqui a retração desse movimento aqui de baixa, para verificar níveis importantes de resistência que deve ficar aqui em torno dessa região de topos anteriores. Tem aqui esse grande candle de baixa, que toda essa região também é um ponto de avaliação junto com esse fundo aqui anterior. Então, essa faixa aqui para baixo da média, né, faixa de 115, 200 principalmente, região que começa a ficar relevante resistência, tornando ainda mais relevante na faixa do 115, 475 a 115 e 500. Então, são pontos importantes para o Bovespa. Para o próximo pregão, lembrando que às 8h45 da segunda-feira estaremos juntos aqui novamente. Ou seja, abriu subindo, vou botar até o gráfico de 30 minutos aqui, ó. Abriu subindo de maneira fraca, testou nível de suporte que foi perdido, funcionando como resistência junto com médio, gerou topo, foco em venda. Tá? No mini índice na segunda-feira, mas a gente vai estar junto aqui avaliando isso. No dólar, nós tivemos um dia de recuperação. O dólar foi lá embaixo, bater em objetivos, em suportes de 43, chegou a bater aqui na região dos 35. São níveis de suporte que eu venho até comentando para quem está acompanhando aí a análise escrita que eu estou fazendo todos os dias do Ibovespa, do dólar e também até faço do S&P 500, mas que vai lá dentro, exclusivamente dentro do Morning Call, diariamente. Um Morning Call gratuito, é só acessar dvinvest.com.br e vai aparecer lá um banner para você receber gratuitamente por e-mail o Morning Call. Você pode receber também dentro do aplicativo DV Invest ou dentro da Blue Academy. Aqui nós temos uma baita recuperação, não conseguiu romper os 5022,5523, mas é isso. Tirando aqui o ajuste, ó, o dólar vem embaixo e faz uma baita recuperação. Então, ou seja, o dólar já está maduro para poder ter algo para cima. Um próximo pregão vindo a fechar aqui acima dessa região, principalmente, eu até escrevi isso ontem. O fechamento o primeiro sinal positivo, superação dos 23. Mais relevante se voltar para cima da região ali, fechar acima dos 35,5. Isso traria uma expectativa mais positiva de poder engrenar um novo movimento de valorização da moeda americana. E aí favorecendo um pouco mais as operações de compra. Olha que baita recuperação. Queda, força para subir em cima do nível de resistência. Se lateralizar aqui, abrir, fizer isso aqui, compra. Se passar direto e gerar sinalizações de alta para cima dessa região aqui que foi rompida, também importante para compra, ou seja, para cima aí no patamar de 0,10. Para quem lembra, eu vinha falando de 0,10 a 0,15. Sinalizações de alta acima desse nível de preço, o foco maior é trabalhar mais na compra aí no mini dólar. Olharia com mais carinho para trabalhar de novo na venda, com pelo menos com expectativa de um movimento mais prolongado para baixo, seria através de topo descendente aí no gráfico 5 minutos abaixo dos 94,5. Seguindo então para, lembrando, 8h45, segunda-feira estaremos aqui juntos. DI, contrato F25, fundo, belo fundo, movimentos aqui basicamente de correção, de toda essa subida, sinal bom de alta, fechamento acima da média, oscilação acima da máxima desse candle reforça a chance de subida após essa alta de 1,8%. Segue dentro de um contexto de alta, numa tendência de alta, apesar do gráfico semanal estar preso entre as médias, tá? Vou botar aqui até nas médias, entre as médias, o que gera indefinição, e a gente volta para o gráfico diário, a gente dá para perceber o que? Algo semelhante a essa indefinição, tá? Assim, é como se a gente tivesse fundos mais próximos aqui, ó, apesar de estar ainda ascendente, topo levemente ascendente, mas é uma lateralização aqui mais inclinadinha para cima. Então, de maneira geral, um momento de indefinição que seria uma correção mais no tempo dessa forte subida, trazendo a expectativa de poder fazer isso aqui. Então, mantenha um viés de alta mensal dentro do segundo mês positivo, ainda com chance de poder caminhar aqui para cima desse patamar, entre as médias também no gráfico mensal, enfim, região importante, na faixa dos 11,25 e o próximo nível de resistência é 11,58,
Mas para mudar aqui o viés de alta, ele teria que voltar para baixo dessa mínima aqui, para trazer uma expectativa mais de queda. Ações, Petrobras, queda hoje 0,73%, foi lá tentar voltar para cima da média, não conseguiu, já vai demonstrando que, por enquanto, num prazo menor, os vendedores estão começando a ter um controle maior, tá? Gerando ali uma travada depois de uma forte queda, mas se a gente olhar para o gráfico semanal, fechamento em queda, 6,37%, expectativa de poder ter algo mais para baixo, a perda da mínima dessa última semana, 35,15, reforça a chance de ter algo mais para baixo em PTR4. E aí algo mais para baixo é primeiro nível de suporte na faixa dos 34,64, segundo nível de suporte dos 33,82, que é o gap, até os 33,51. Vale 3, forte alta de ontem, já teve uma boa alta aí de 2,14%, e hoje alta de 3,48%. Para quem não viu, assistam eu fiz uma live aqui diferente, né, uma que a gente pode começar a fazer, que é uma live que eu fiz de análise dos resultados das empresas que divulgaram seus balanços, seus resultados, né, a avaliação dos resultados dessas empresas, junto com o Renato Reis, que é analista fundamentalista aqui da DV Invest. Então ele ia lá e fazia o comentário mais fundamentalista, e eu fazia um comentário na análise técnica, olhando para um prazo um pouco mais longo e até chegando num prazo um pouco mais curto. Então vai lá, comenta lá, vê o que vocês acharam. Está aqui no ao vivo dentro do canal, tá? Última transmissão ao vivo que a gente fez hoje, nessa sexta-feira. Então a Vale 3 fechou uma boa alta. Essa alta aí da Vale 3 anulou a tendência de baixa? Não, ela, para anular a tendência de baixa, ela tem que voltar para cima dessa máxima aqui, para superar os 68,05. Mas foi um bom fechamento, né? Pegando o gráfico semanal, devolveu completamente o candle de baixa, alta de 7,8%, voltando para cima da média e mantendo seu enrosco aqui entre as médias no gráfico mensal, ou seja, operacionalmente bem difícil nessa região. Na Vale 3 ainda não seria meu interesse para compra no papel, a não ser que venha aqui, rompa essa máxima e passe a proporcionar sinal de alta acima de algum nível de suporte na sequência. Comprar aqui no nível de preço que ela se encontra não seria do meu interesse. Tá? Seguindo agora para falar aqui de operação que foi encerrada, bateu no objetivo da operação, que era nos R$20,08, foi até mais acima a JBSS3, uma operação que a gente abriu uma compra aqui nesse candle de alta, nessa sinalização de alta, pegamos aqui uma compra e ela terminou batendo no objetivo. Foi uma operação que gerou ali um ganho de 3,51%, uma valorização de 3,51%, e com isso uma evolução do capital de 0,76% a JBSS3. Tudo isso devidamente informado, comunicado lá dentro do aplicativo DV Invest, onde você recebe todas as nossas recomendações de swing trade. Seguindo agora depois de JBSS3 para falar de Roxo 34, que foi uma solicitação de um membro do canal, falando aí, pedindo para falar sobre Roxo 34. Nubank aqui a gente pode olhar para um gráfico primeiramente mensal. Essa ação veio aqui forte, lateralizou depois da pancada, né, do IPO, veio aqui para baixo, volta, aí gera pivô de alta. Opa, estou retomando a tendência. Se eu olhar aqui para o prazo, já passou bastante do tempo em relação a isso aqui. Então, enfim, já está dentro de uma tendência de alta de prazo um pouco maior. Dentro de um contexto positivo no mensal, semanal também dentro de um contexto positivo. Para mudar essa característica da tendência de curto a médio prazo de alta, ela teria que voltar para baixo dos 5,48. Só que como ela fez esse movimento para cá e esse para cá, semana foi de queda de 2,77%, oscilação abaixo da mínima dessa última semana reforça a chance de poder ter um movimento de baixa ou mesmo lateral, o que dificultaria as operações de compra em roxo 34, tá? Agora, se ela vem aqui, até faz nova mínima, para aqui em cima da seja, gera sinal de alta, daria para voltar para compra em cima desse ativo, falando de gráfico semanal. No gráfico diário, se for para arriscar a compra mesmo com a perda da mínima semana passada, seria aqui nessa faixa dessa sombra aqui, porque aí a gente tem um suporte aqui de um antiga resistência, dois topos, né? Mudança de polaridade, podendo funcionar como suporte, mas essa região onde entrou pressão compradora, então, ou seja, mais próxima ali na região na faixa dos 6,35 a 6,40, até mesmo 6,30, seria a região que, para tomar um risco maior, abriria espaço para a zona de resistência e ficaria botando stop aqui embaixo com stop mais curto, porque o objetivo seria mais longo. Então faria mais sentido entrar comprando aqui só se for com pouco capital. Se ela superar a máxima desse candle aqui novamente,
Stop aqui embaixo, fica um stop um pouco longo para a operação de swing trade. Depois disso, vou falar dos bancos aqui, começando com o BBDC4, que são ativos que vocês solicitaram aqui na última análise de fechamento pregão. Então, se vocês quiserem ver ativos aí, que a gente analise novas ações, outras ações que não sejam essas aqui, analisar na próxima análise de fechamento pregão, escreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo, para que a gente possa atender aí esse pedido de análise na segunda-feira, após o fechamento do pregão. Bradesco, bem travado aqui o movimento de Bradesco, bem lateral, indefinido na minha opinião, enrolado, não vejo alternativa de uma compra mais interessante entre as médias. Enfim, de maneira geral, eu ficaria interessado nessa ação se ela conseguir vir para cima desse patamar. E o próximo sinal de alta acima de uma região de 14,70 eu me interessaria por compra em BBDC4. Por enquanto, nada feito. Dalton, e se ela romper aqui, eu também não compraria. Só se ela fizer aqui o chamado pullback e gerar sinal de alta acima, pelo menos aí dos 14,70. Depois disso, eu vou falar de que BBDC4, só para mencionar, que fechou em queda de 1,03%, mas está dentro das médias. Se ela perder essa mínima aqui, ela vai ampliar a chance de ter algo para baixo. Quem tiver comprado, tem a opção de botar stop ou aqui embaixo desse fundo, último fundinho em ascendente do papel. Banco do Brasil, depois de um grande sinal de alta, estopou quem comprou o fundo aqui em BBS3. Não me animei muito, eu até vi ontem esse sinal de alta no papel, não animei muito pela forma como está acontecendo o sinal de alta, mas isso aqui é um sinal de saída da posição comprada do swing trade. Se oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, reforça ainda mais a chance de saída dessa posição comprada. Se fosse para abrir compra nessa ação, arriscando mais, aqui embaixo, mais próximo da região ali dos 40, arriscando mais, tá? Dos 48 pila, sinal de alta no gráfico diário, superação da máxima que é no anterior, para arriscar alguma entrada de compra de swing trade em BBS3, que para mim vai ficando um pouquinho mais para indefinido aqui nesse momento, tá? Havendo uma tendência de alta, vai começando a ficar com um indício aí de indefinição. Perdeu a mínima dessa última semana aqui, ó, que caiu 1,09%, mínima em 40,53, reforça ainda mais a chance de ter um movimento de baixa ou lateral do gráfico semanal, dificultando operações de compra, ou tornando essas compras com risco um pouco maior. Ambev é um ativo que está alinhadaço para baixo, né? Assim, vem 4 meses consecutivos de queda, depois de 4 meses tentando subir de maneira fraca, testando resistência, gerou-se um topaço no mensal, dificultando operações de compra e favorecendo um pouco mais operações de venda. Está perdendo vários fundos anteriores, então um ativo bem alinhado para baixo, semanal, ó, esticado, já ficando mais esticado para baixo, para arriscar a compra contra a tendência. Esse movimento que ela está acabando de abrir aqui, ó, com esse pequeno grande de baixo, reforça a chance de ter algo mais para baixo. Para buscar alguma entrada, teria que se afastar da média, que é aqui, ó, comprar contra a tendência em cima da média, nada feito. Tem que ser mais afastado possível da média distante aqui, para você fazer uma compra com espaço, pelo menos, no mínimo, o tamanho do seu stop aqui para a média, para fazer essa compra aí depois de alguns candles com máximas descendentes no gráfico diário em cima de Ambev. Nesse momento, nada feito em relação a operações de compra no papel. A SB3 também dentro de uma tendência de baixa. Olha lá, ó, que ela tentou voltar, ó, semanal, pivô de baixa, tenta voltar para cima da região que foi perdida ali de suporte, funcionando como mudança de polaridade. Olha que beleza, ó. Olha que região forte para o papel ainda. Tinha um aqui para trás. Ou seja, pegando um gráfico mensal dessa ação, o que é esse algo mais para baixo? Vai ter suporte imediato nos R$ 9,94, R$ 10,00 a R$ 9,94, passando por R$ 9,66 e mais abaixo, região dos R$ 9,42. São suportes mais relevantes para a SB3. Após isso, vou falar de Itaúsa e TSA4. Pregão de hoje, ó, queda, chance maior de poder ter algo para baixo. Anulou um grande candle de alta, expectativa maior de queda para o papel, tendência aí de baixa de curto prazo em TSA4. Quem está comprado, oscilou abaixo da mínima desse candle, para mim seria um sinal de saída da posição comprada em cima de Itaúsa. Azul 4 também subindo de forma bem fraca, ó, lateralização dentro de um movimento único de queda.
reforçando um pouco mais a chance de poder ter algo para baixo. É aquela questão, o Ibov vai ficando maduro para poder ter outro movimento de baixa. Vários ativos estão fazendo algo semelhante, que é o caso aqui de Azul. Ó. Se cai forte numa semana e tem 3 semanas tentando subir, não consegue, vai aumentando a probabilidade de a gente ver Azul caminhando, aumentando, enquanto não gerar nada diferente que temos aqui, porque a gente avalia o que tem aqui. Não estou falando o que vai acontecer no futuro, não. Caminho mais provável, com o que está aqui no gráfico, com o sinal que vendedores estão mais no controle da situação, é esse ativo buscar a região dos R$10,72. Zona de suporte. BRAP 4, assim como Vale 3, conseguiu ganhar bastante força essa semana, se sustentando, voltando a fechar acima de um fundo que foi perdido, ponto positivo. Superação da máxima dessa semana aumenta um pouco mais a chance desse papel voltar para a região de resistência aqui da congestão anterior, que ela tinha fechado abaixo da congestão, voltou para dentro da congestão, e o topo dessa congestão, zona de resistência pelo gráfico semanal, em 23,80. Para buscar compra, ela teria que, para mim, superar essa máxima, não entraria comprando, mas aí depois, se ela gerar sinal de alta acima de algum nível de suporte, pelo menos para cima num patamar de 21,80, aí chamaria atenção para compra de swing trade em BRAP 4. Quem tiver comprado no papel, após perder mínima ascendente, também seria a saída, principalmente se for um sinal de baixa em cima da zona de resistência aqui, que gira em torno de 22,30 até o patamar de 22,40. Carrefour, como diz no interior aqui de São Paulo. Temos aqui o ativo dentro de uma queda de um pregão de hoje 3,9%, gerou um sinal de alta ontem, queda hoje, enfim, se eu olho para o mensal, qual é o cenário do Carrefour? Para baixo. Não tem sinal de alta. Semanal, opa, sinal de alta. Queda forte, logo na sequência depois de um fundo descendente, né? Vale ressaltar. Esse candle que era para ser um candle de alta não foi. Mas, enfim, ela ainda está dentro de uma característica de movimento de alta, de correção, ou de alta ou lateral. Correção de quê, Dalton? Correção da queda aqui, ó, desse movimento, de algumas semanas. Então, ela ainda pode, depois de aqui de uma queda mais fraca, em cima dessa região aqui, perto dos R$8,50, R$8,30, gerar um novo sinal de alta, aumentando a chance de ter algo para cima. Mas não seria um ativo que eu consigo ver um encaixe para eu entrar comprando. Não consigo, então pode subir, mas eu não vejo alternativa de compra. Quem tiver comprado tem como botar o stop aí abaixo dos 8,60. Guar 3, ação que está fraca para subir, ou seja, está dentro de uma tendência de baixa, perdeu o último fundo do gráfico diário, fez outro fundo mais abaixo e agora usou a região do fundo anterior como nível de resistência, gerando aqui um engolfo de baixa, um padrão de baixa, aumentando a probabilidade de dar continuidade a esse movimento de baixa. E aí, falando em nível de suporte, olhando para o gráfico semanal, tem um nível intermediário de suporte por volta dos 4,22, seguido de 3,87 e depois na casa dos 3,72. Então são os 4,22, 3,87, 3,72, 4 níveis de suporte, onde ela pode tentar algum processo de recuperação após esse longo movimento de queda do gráfico semanal. Mas ainda não tem nada apontando para isso. Pelo contrário, gráfico diário terminando essa sexta-feira com um sinal de baixa. Cebave, ação também dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes, bem fraco, ó, na mínima aqui. Eu pegar aqui um gráfico de prazo maior, mensal, olha que beleza, ó, vim aqui lateral, pancada para baixo, três meses mais laterais, já tem 3 meses caindo, sem sinal de alta, sem sinal de compra, semanal também, nenhum sinal de compra, você arriscar qualquer sinal de compra que seria rompimento da máxima desse candle sendo bem mais agressivo, que seria isso, voltar para cima dos R$4. E mais interessante, se ela passar a proporcionar sinais de alta, pelo menos no gráfico diário, acima da região de R$4,10. Seria o mais interessante para a compra de swing trade nessa ação. O primeiro indício que ela pode mudar a tendência de baixa, pelo menos aí do gráfico diário, que é de curto prazo. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento do pregão. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise. Curtir aqui o conteúdo do canal.
e muito mais conteúdo exclusivo para quem é membro do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho, seja membro, avalie ali os 3 níveis de membro e se torne um membro aqui dentro do canal também. Grande abraço, um excelente final de semana para você.